Glória a Deus. Vamos começar o nosso devocional com um pouquinho de atraso, mas Deus está no controle. José, pode fazer a leitura. Salmo 52. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua maquina planos de destruição como uma navalha afiada, ó tu que usa de dolos. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desragar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza, antes confiava na abundância das tuas riquezas e fortalecia na sua perversidade. Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus, para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. E proclamarei o teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Glória a Deus. Pode orar, João Pedro. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma reunião, Pai. Que o Senhor se faça presente aqui, Senhor. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, nosso louvor, em gratidão às suas misericórdias, Pai. Em gratidão ao Deus tão bom que o Senhor é, o Pai tão carinhoso que o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Assim Amém. seja, Jesus. Vamos louvar? Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Deus. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Começou É ao do jeito, vivo, ao mas vivo não. a cores. É, Acompanha aí, vai. os famosos micros dos nossos cultos ao vivo. Era isso que eu queria. Eu falando ritmo, ritmo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor pra Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus.
agradeço, Deus, por se lembrar de nós e pelo seu favor, que é o que nos faz crescer. Eu vivo é pela fé, eu não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, Não sou do mundo, não. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levanta das minhas mãos. É pra dizer o quê? Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, Não sou do mundo, não. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levanta das minhas mãos. É pra dizer, eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus. levanta das minhas mãos. É pra dizer, Que pertenço a Deus. Ô glória! aleluia, Aleluia, Jesus. glória a Deus. Bomba, José. As misericórdias Ô, verdade linda, são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas o quê? Renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu Nossos corações, que maravilha, que maravilha. porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Eu sei, e quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais muito mais de quem? Muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso pra Fazer o fazer quê? mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Oh, como isso é maravilhoso, meu Deus. Tudo que sonhamos, muito mais. Sempre faz mais.
Márcia, a gente louvou na quinta-feira uma música que ela inclusive é em inglês, fizeram uma versão dela em português que eu gosto demais, lá na praça. Eu até pedi a João Pedro que não sabia tocar, que você saberia. Que fala... Chega, João Pedro, me ajuda aí. Tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Sabe? Mais ou menos. Isso é mais ou menos, menos é mais é mais, vamos mais. Alegria vem pela manhã. Como é a letra? Nada vai nos Nada separar. vai nos separar, mesmo se eu me abalar. Seu amor não falha. Ô Glória! Vocês que são os músicos, eu fico aqui só na benção. Nada vai nos separar. Só graças se eu me abalar. Seu amor não falha. Mesmo sem merecer, né? Mesmo sem merecer, Tua graça, né? sua graça se derrama sobre mim. Seu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, que promessa linda, que certeza maravilhosa. Eu já encontrei a letra aqui pra gente. Vamos de novo, do comecinho, tá certo? Nada vai me separar. Agora vai. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar. Se eu me abalar. Teu amor não falha. Aí sei, mãe. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, porque teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, a presença vem me parar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar. Difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
vem me amparar. Teu amor não falha. Recebe, papai. Quero caminhar, é? É. Difícil era o caminhar. Agora pensei que fosse alcançar. Seu amor não falha. Mas eu alcancei. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, certeza maravilhosa. Nós cremos, Jesus, que tu fazes que tudo coopere. Coopere para o meu bem, mesmo eu não entendendo, Jesus. Tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Ô glória, aleluia. Glória a Deus. É interessante que eu comecei a divulgar o nosso encontro hoje, mais cedo, era mais ou menos umas 5 horas, 6 horas. E algumas pessoas começaram a pedir oração. Amigos de muitos anos, que nos conhecem há muitos anos mesmo, né? Desde a época da Betesda lá do Carlito Pamplona. E quando a gente começa aqui o nosso devocional, eu sei que nem todo mundo fica o tempo todo, talvez as pessoas por serem muito ocupadas, mas é incrível o nível, a quantidade de visualizações que acontece. Acredito que depois as pessoas até assistem com calma todinho, né? Porque eu sempre escuto comentários, como eu já falei no início. Mas assim, o que eu queria dizer que eu acho incrível é que Deus ele estreita as distâncias. Ele faz com que a gente não esteja longe de quem precisa estar perto. Ontem uma pessoa conversava comigo pelo WhatsApp e dizia que estava se sentindo sozinha, que estava tão carente de um abraço e tal. E eu estava me sentindo exatamente como era naquele momento. E aí eu comecei a falar carinhosamente com ela, né, que quando a gente serve a Deus, a gente nunca está só. A gente às vezes se sente só. Por isso que eu pedi para nós louvarmos essa noite com essa música. Porque é difícil caminhar. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, sabe, José? Às vezes as dificuldades são maiores do que a nossa expectativa de encontrar soluções lógicas. E é exatamente nesse momento onde a lógica perde a sua segurança, porque pela intelectualidade a gente não consegue enxergar a solução, que Deus entra com a providência. E eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo que me emociona. É quando Marta corre para os pés de Jesus chorando. Naquele momento, até a fé dela estava abalada, porque ela sabia que Jesus tinha poder para curar Lázaro. Só que ela não conhecia Jesus plenamente, né, como ele gostaria de se revelar para nós. E o limite da intelectualidade dela, do conhecimento racional, vamos dizer assim, dela,
chegou ao seu ápice quando o irmão morreu. E foi depois que ele morreu que Deus entrou com a providência. Porque muitas vezes Deus permite que nós venhamos a passar por todo aquele processo, todas aquelas dificuldades, para quando Ele trouxer o livramento, a vitória, a bênção, como nós estávamos meditando essa semana nas nossas leituras pessoal, né, João Pedro? Quando Paulo falava que todas as suas aflições, todas as suas perseguições, todo o seu sofrimento, tudo que ele passou, os castigos, eu mencionei lá na praça, equivocadamente, porque infelizmente eu não posso confiar mais na minha memória, né, já passei dos 15 anos, que foram 3 castigos de açoites judeu, que são 30, 40 menos 1, mas na verdade são 5. São 5, eu sei, José, depois eu me lembrei. Mas aí já tinha passado um momento, né, e a gente não peca por isso, porque eu também não menti, ele sofreu 3. Se eu tivesse dito que ele só tinha sofrido 3, aí eu teria errado na sua totalidade. Mas ele sofreu 3. E mais 2 depois. Sofreu 5. 5 vezes 40 chibatadas menos 1. Já pensou você levar 39 lapadas de couro, né? De cinta, só por proclamar o amor, só por falar de Jesus, só porque aquelas pessoas não acreditavam, não conseguiam enxergar Deus além da intelectualidade, além daquele limite. Então vocês que estão nos assistindo, ou vão assistir depois, nunca se esqueçam disso. Não necessariamente Deus vai fazer como você espera, ou quando você espera. Mas certamente Ele sempre faz melhor. Infinitamente mais, como nós louvamos, do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, do que tudo que sonhamos. Sempre mais. Como o Girvânio gosta de dizer, ah, Deus exagerado. Mais um hino, Clecinha. Faz mais. Mais a sua cara, né? Os agitados é a minha cara. As calminhas contigo. Aqui o microfone perto, que a vozinha dele é baixinha. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Nós somos teus, Jesus. Guiará.
sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Faz assim, papai. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, Glória a Deus. Eita, que se a gente pudesse, a gente ficava só louvando. Mas nós também queremos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, certo? Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 50 de Gênesis. Quero deixar aqui um beijo carinhoso para Johnny, meu sobrinho querido, para Zena, que passou um pedacinho aqui com a gente, eu não sei se ela ainda está assistindo. Para José, tu tá assistindo, José? Desliga aí, José, por causa do sinal da internet que é fraco. Não, tô no meu, tô no seu. Célia Medeiros, Celinha, cheiro. Sandra Queiroz, tô no meu, não tô no seu, é ótimo. Esses comentários assim, tô no meu, tô no seu, não. Sandra Queiroz. Lécia Ramon, beijo. Dona Zélia, querida. Do Carmo, tá sempre conosco. Ítalo, meu amigo, meu querido aluno, sempre vai ser meu querido aluno. David, pastor, querido, cabeça. Aí, João Pedro, tá aqui com a gente também. A Irlã, Damião, voltou depois. Lécia e Ramon. É Ramon? Obrigada, mas é Ramon, né? Tá escrito Ramon. Aí, tá aí, ó, Ramon. É um E? Remos. É Remos, é o óculos da Guida depois dos 15 anos. Isso. E eu só leio Ramon. Eu sou ótima. Os micos da Guida ao vivo. Capítulo 50 de Gênesis, lá no versículo 24. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. E quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos e o seu corpo foi embalsamado e posto num caixão ainda no Egito. E aí eu faço referência a dois outros textos, um também escrito por Moisés, né, que é Êxodo 19:13, e outro escrito por Josué, que é Josué 24:32, só para a gente amarrar aqui a história, tá, gente? Então eu vou ler aqui rapidinho, é o Êxodo 13:19, diz assim: Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará vocês, e vós, a vez de levar daqui convosco os meus ossos. E aí Josué vai enfatizar em outro momento, lá no capítulo 24:32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo
que Jacó comprara aos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Eu fiz questão de completar a história para a gente viajar por ela dentro sempre desse foco do que Moisés fez, do que José garantiu que se cumprisse e do que Josué, né, garantiu que se cumprisse e que José havia pedido. Porque são intervalos de tempos, gente, assim, secular, de séculos. Porque nós sabemos que depois da morte de José, passaram-se décadas até que Deus levantasse Moisés para tirar o povo do Egito. Décadas. E Moisés não entrou na terra. Ele morreu, vamos dizer assim, às margens da promessa, né? Ele só viu a terra. E Josué, que já seria a terceira pessoa aqui envolvida na história, que era um moço, que era discípulo de Moisés, né? Ele aprendeu ali com Moisés. Agora ele já era um homem feito, era líder, inclusive, do exército. Ele cumpre cabalmente aquilo que havia sido proposto por José e que Moisés teve a preocupação de garantir que aconteceria. E eu fico assim pensando, depois de tantas gerações, um pedido ter tanta importância. Um pedido ter tanta importância. José pediu porque ele começou a envelhecer, começou a se preocupar, e disse, olha, eu sei que eu vou morrer. Já está perto da minha morte, eu estou ficando velho. Mas não deixa meus ossos aqui, não. Porque eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa. Leve até os meus ossos daqui. Eu não sei como vocês se sentem diante da influência paterna de vocês. Como é que vocês lidam com as histórias dos antepassados de vocês. Minhas irmãs, hoje eu até me surpreendi, minha querida Zena ficou um pedacinho aqui com a gente, não sei se ela ainda está assistindo, não tenho como ficar todo tempo olhando. Mas a Zena, ela tinha muito mais histórias da minha avó do que eu, porque eu fui a lambuja do tacho, né? Eu fui a última e quando eu nasci, né, as minhas irmãs já estavam bem crescidinhas, assim. Já havia uma diferença de idade significativa entre eu e elas. Tanto é que eu fui praticamente cuidada, criada pelas minhas irmãs. Pensem na luta, né? Mas a Zena, ela sempre contava histórias pra gente, da vovó, do vovô. Porque do meu avô eu lembro muito pouco. Mas eu ainda alcancei a minha avó, porque eu era mais jovem, e terminei ficando para cuidar da minha avó, quando a minha avó ficou muito velhinha. Minha avó morreu entre os 99 e os 100 anos. E era altamente lúcida, sabe, José? Lúcida. Ela não enxergava mais, porque por causa da glaucoma, a catarata foi minando a visão e ela perdeu a visão. E com isso, ela ficou com medo de andar, porque já era muito velhinha. E o corpo dela foi perdendo a qualidade de vida e ela já não andava mais para ir ao banheiro, para se banhar. Era nos braços, era a gente que cuidava dela e tal. E eu me lembro que muitas vezes eu ficava com a minha avó, porque as minhas irmãs já trabalhavam, estudavam, e eu só estudava, e eu conversava muito com ela, né? Talvez até ela se surpreenda escutando isso, porque certas coisas a gente guarda, nem sempre a gente tem tempo e a oportunidade de comentar. Mas eu conversava muito com ela, e eu gostava muito da história do casamento dela. E eu pedia para ela repetir, e ela dizia, essa história de novo, minha filha, e fazia, bem velhinha. 99 anos, José. Aí começava a contar a história do casamento dela. Porque naquela época eram os pais quem providenciavam tudo e a noiva, por sua vez, só conhecia o noivo no altar. E minha avó só conheceu o meu avô no altar. E aí eu dizia, né? Eu me lembro, eu adolescente, né? Eu dizia assim, mas vó, como é que pode? E aí, se a senhora não gostasse dele?
Aí ela começava a rir, mas não tinha isso não, era tradição. A gente respeitava os nossos pais e o que eles diziam era sempre o melhor para nós. Eu digo, mas isso é só, ela disse, mas eu não pensava assim como você pensa. Eu tinha certeza que eu ia gostar dele. Porque eram meus pais que estavam cuidando de mim. E eles iam escolher para mim o melhor. Então, a tradição naquela época era muito diferente dos dias de hoje. Então, eu não sei qual é a influência que os pais de vocês têm na vida de vocês. Né? Eu e José, às vezes a gente fica comentando isso, que bastava a mamãe olhar assim, atravessado, menina, ali eu mostrava. José gosta de contar que a mãe dele olhava pra ele e dizia assim, mas neguinho, hoje eu ainda não bati em você, eu ainda não lhe dei uma surra, não foi, menino? Mas não se preocupe não, que daqui pra terminar o dia eu lhe pego. E José ficava por ali, amoitado, como ele gosta de dizer, e dizia assim, eu nem fazia nada, mas ela tinha prometido que ia me dar uma surra, eu ficava com medo. E todas essas coisas a gente vai, né, passando de geração em geração, e algumas histórias a minha mãe conta das proezas de adolescente dela para João Pedro, e João Pedro gosta, aí diz, vó, conta aquela história lá do marruá, né, que existia lá um brinquedo que eles faziam com sebo, chamavam de marruá. Conta aí a história do poço, porque minha mãe aprendeu a nadar, porque as irmãs dela jogavam ela dentro de um cacimbão, e depois que ela bebia muita água, aí jogavam uns copos para ela ficar boiando, e depois tiravam ela de dentro. E a briga das primas, enfim. Mas não é só por causa das histórias que elas narraram para nós que é relevante trazer à memória de vocês isso que eu estou querendo dizer. É porque por trás de todas essas histórias maravilhosas que os nossos avós, nossos pais, né, nos contaram, nos contam, existe também uma outra coisa muito forte que é a força da influência. A força da influência. Eu não sei vocês, mas a coisa que mais me deixa envaidecida é quando alguém diz que eu pareço com minha mãe. Que até o dedinho, que ela tem mania de botar o dedo assim, eu coloco o dedo. Às vezes a pessoa está conversando comigo, eu boto o dedo mesmo assim. Minha mãe faz igual. O andar assim, meio rebolando para um lado, assim, meio maroto, meio lento. O meu andar é o andar da minha mãe todinho. Às vezes eu ligo para a mamãe, ou talvez hoje nem tanto, mas às vezes quando eu ligo para a mamãe, fazia isso, e aí ela dizia alô, eu dizia, diz aí mamãe. Aí ela dizia, diga Zena. Sabe? Porque a minha voz é muito parecida com a da minha irmã. E quando eu era pequena, eu olhava para a Zena e eu dizia assim, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Sabe? Que eu admirava demais. Então, além das histórias, há as influências. Há os marcos na nossa vida que nos fazem querer parecer com alguém. Né? Ou parecer mesmo achando que nem quer. Eu não quero me parecer com fulano. Mas parece. Herdou o jeito de falar, herdou o andar. Mas o que mais me deixa feliz é pensar que eu posso ser para os meus filhos, quer biológico, quer espirituais, o que minha mãe foi para mim, o que minha mãe é para mim. Claro que quando eu era jovem, eu era rebelde, eu não concordava, eu criticava. Até hoje ela fez coisas que eu lamento que se ela tivesse feito diferente, talvez tivesse sido diferente para mim. É claro, toda mãe erra, toda mãe em algum momento pode lhe decepcionar, né? Todo pai. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E eu achei lindo essa nossa leitura das cartas de Paulo em Coríntios, porque teve um momento do João em que ele falou umas coisas lá, e eu fui conversar com ele, e eu disse assim, João, faz o seguinte, para só um pouquinho a leitura, e olha para a Bíblia pelos olhos do teu coração, não olha pelo intelecto, não. Porque para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, ou para quem lê esporadicamente, ou para quem nunca leu e vai ler por algum motivo, possa ser que passe despercebido que a Bíblia é uma coleção de 66 livros que foram escritos em épocas totalmente diferentes umas das outras, por pessoas totalmente diferentes umas das outras. Algumas nem tiveram a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas apenas viveram a influência cultural, religiosa, intelectual, histórica
umas das outras. Mas Deus, inspirando o homem a escrever esses livros, deu a eles uma unidade, uma herança que tornou perfeita a comunhão dessas páginas. E mesmo sendo em momentos tão diferentes, por causa dessa herança que foi a inspiração de Deus, a Bíblia se torna perfeitamente harmoniosa. O que eu quero falar para vocês é sobre esse conjunto harmonioso que nós somos, apesar dos nossos defeitos. Essa herança familiar, apesar dos defeitos dos que nós olhamos e não concordamos. E de repente, a gente às vezes até sente um alívio, Clécia, eu digo isso para você agora muito particularmente, por não parecer com determinadas pessoas que a gente não consegue admirar, embora a gente até se sinta culpado porque tem o mesmo sangue. Não é verdade? No entanto, até nisso eu vejo a glória de Deus. Eu vejo o plano perfeito da família que Deus traçou. Porque até os defeitos que nós não admiramos nos nossos familiares devem ser olhados pelos olhos generosos do nosso coração, para que a gente aprenda com eles para não fazer igual ou pior. Porque a tendência da gente, por incrível que pareça, é olhar para os defeitos e repeti-los. Renato Russo até disse, né? Foi Renato Russo? Agora eu falhei em dizer sem pensar. Não, nós somos, né? Foi ele, não foi, filho? Que diz assim: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, serão o que você vai ser quando você crescer. Eles são o que você vai ser quando você crescer. E é aí, voltando para a história de José, pensando no que José viveu, na traição de seus irmãos, de vendê-lo como escravo, ele sendo um príncipe, né, querido de seu pai. E pensando na forma como José lidou com isso, porque ele perdoou, né, ele perdoou seus irmãos e inclusive os abençoou, né, abençoou toda a geração de seus irmãos, porque eles trouxeram suas esposas, seus filhos, seus servos, para morar na terra do Egito, debaixo da cobertura da bênção de José, que era um príncipe do Egito. Porque José, inclusive, tinha mais autoridade do que o próprio filho do faraó, porque o anel de autoridade estava no dedo de José. O faraó mesmo disse: depois de mim, ninguém tem mais poder e autoridade no Egito que você, José. E eu olho assim para a história familiar de José e trago para nós agora, para que nós olhemos com generosidade para as pessoas que são diretas ou indiretamente responsáveis pelo que nós somos. Porque, embora nós não sejamos frutos do meio, eu combato isso, nós não somos frutos do meio, nós somos influenciadores do meio, nós somos sal e luz. Mas nós somos, sim, comportamentalmente falando, eita, que palavra grande, influenciados pelas outras pessoas, se nós deixarmos. Né? Os psicólogos vão dizer que nós temos vários tanques, né? O tanque familiar, né? que vem nos refrigerar, vem, né? nos matar a nossa sede de conhecimento e de experiências. A primeira experiência que a gente tem do amor de Deus é através da mãe, né? O leito materno, o cuidar no berço. Deus está ali falando conosco, mesmo a gente sendo criança, porque Deus providenciou isso, esse cuidado da mãe. E aí ele vai dizer: ainda que uma mãe, porventura, se esqueça de vocês, se é que é possível, uma mãe que amamenta esquecer de seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós. É claro que nós somos influenciados, de alguma forma, quando permitimos, pelos nossos amigos. Daí a gente precisar ser seletivo com as nossas amizades. Porque você começa a andar com o cara começa a falar besteira e às vezes você termina acreditando naquelas besteiras que ele está falando. E aquilo que ele está falando vai encontrando lugar no seu coração, porque você vai permitindo que isso aconteça. E você começa a distorcer tudo que você aprendeu até então,
pelas influências familiares, para se deixar levar pelos amigos. Eu lembro que a primeira vez que meu filho chegou em casa e falou uma palavra inadequada, eu quase morro. Sabe, eu quase morro de tristeza. E aí os meus filhos, onde foi que você aprendeu essa palavra tão feia? Aí eles, na escola, mamãe, meu coleguinha que diz. Eu quase morro, José. Porque meu filho em casa, eu fazia de tudo, eu me policiava para que as minhas palavras fossem sempre palavras que trouxessem para ele, agregasse para ele não só esperança, temor de Deus, amor, mas virtudes. Para que ele crescesse não só na graça do conhecimento de Deus, ou seja, não só em graça diante de Deus, mas também das pessoas. Porque nós somos especiais, nós somos diferentes. Mas se a gente deixar, a gente se torna influenciado pelo meio. A gente é influenciado pelo meio, se deixar. E para não deixar, precisa ter muita disciplina. E José tinha disciplina. José tinha tanta disciplina que ele teve o cuidado de dizer, olha, quando eu morrer, eu quero que o meu corpo vá para o lugar dos meus pais. José ele foi criado perto do pai, ele era tão zeloso que os irmãos tinham raiva dele, porque os irmãos faziam coisa errada e ele contava pro pai. E provavelmente o pai reclamava, né? E aí ele dizia, seu dedo duro, seu X9. Então eles não gostavam muito do comportamento de José. E José era zeloso. A Bíblia diz que José tinha prazer nas coisas de seus pais, né? Tinha prazer nas coisas de Deus. José era diferente. Ele não se deixava influenciar pelos irmãos, mas pelos pais. Pelo temor que o pai tinha de Deus. Porque Jacó era uma bênção. Nessa altura da vida de Jacó, Jacó era uma bênção, né? E aí, agora, arrumando essas ideias, eu queria chamar a atenção de 3 coisas na vida de José a partir dessa disciplina, dessa escolha de não se tornar influenciado pelo meio, de só reter o bem, de só escolher o melhor, imitar as pessoas no seu melhor, né? Para que a gente aprenda, né, com a vida desse homem de Deus. E Paulo diz uma coisa que eu gosto demais. Ele vai dizer assim, olha, vocês foram chamados para serem livres. Vocês eram escravos do pecado. Vocês eram escravos da lei. Vocês viviam uma vida muito difícil. Porque a lei era muito severa. Por que a lei era severa? Porque os homens eram transgressores da lei e bastava uma única transgressão, uma única lei transgredida para que toda a lei o condenasse. Então era muito difícil ser um cumpridor de toda a lei. Na verdade, era impossível. Por isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar. Porque a lei se tornou enferma. Ela mostrava o caráter de Deus. A lei veio para revelar Deus em seu caráter, como você orou hoje, o justo Deus. O Deus que quando fala tem peso porque ele cumpre tudo que ele fala. O Deus que, mesmo sendo perfeito, santo, longânimo, tremendo, escolheu esperar pacientemente. Na verdade, a palavra não é nem pacientemente, é mais do que paciência. É longanimidade. Longanimidade é mais do que paciência. Porque fala de temperança, de esperar por longo tempo, pacientemente. Olha que interessante, né? O que é longanimidade? Que o homem se arrependa do seu mal. Inclusive, foi uma das perguntas que João Pedro fez semana passada para mim, não sei se ele lembra. Por que não era mais fácil Deus acabar e fazer tudo novo? Mas ele fez. Mas ele fez dando a possibilidade de que esse novo alcançasse o maior número de pessoas que haviam se perdido. Realmente Deus poderia simplesmente ter destruído a humanidade e ter feito um outro homem que não pecasse, que não traísse. Mas aí ele nos amou tanto que disse, não, eu prefiro esperar pacientemente, porque eu sei que quando eu me revelar, à medida que eu me revelar, que eu mostrar meu caráter, que eu mostrar o meu amor, que eu mostrar o meu poder, que eu mostrar a minha excelência, que eu mostrar quem eu sou, ele vai me amar.
me escolher. E eu vou curá-lo desse mal. Eu vou libertá-lo desse mal. E aí Paulo diz assim, aí Deus chamou vocês para a liberdade. Deus libertou vocês desse mal. E agora vocês se comportam como se ainda fossem presos. Vocês são livres. Deus chamou vocês para serem livres. Todavia, entendam que liberdade, ela só existe onde existe responsabilidade. Se não houver responsabilidade, não existe liberdade. Por isso que quando Israel foi liberto do cativeiro, quando eles saíram do jugo de Faraó, eles continuavam pensando como escravos. Eu estou cansada e estou com falta de ar. Eles continuavam pensando como escravos, porque o corpo estava livre. Já não estava mais lá no Egito. Mas a alma era pequena. A alma ainda pensava pequeno. E Paulo vem falar sobre essa liberdade para nós, que eu a vejo de uma forma tremenda na vida de José. Porque José era escravo, por não coabitar com a esposa de seu senhor, foi traído por ela, porque ela mentiu, dizendo que ele tinha tentado violentá-la, e ele foi lançado na prisão, praticamente por perpétua, porque era por tempo indeterminado. Né? Depois de passar muito tempo na prisão, foi que ele foi para a casa de Faraó. E lá ele revelou o sonho. Faraó se encantou da sabedoria dele, não só da inteligência, mas da sabedoria dele, e deu a ele o privilégio de ser príncipe do Egito. Governar no Egito. Olha que coisa interessante. Ele era governador, tá, gente? Eu estou falando príncipe porque ele tinha mais autoridade do que o próprio príncipe. Tá certo? Estou falando de autoridade. Quando eu chamo ele de príncipe, eu estou falando de autoridade. De poder. Poder e autoridade. Mas José nunca se esqueceu de Deus. José nunca desistiu de Deus. José nunca... Você não vê na história de José murmurando. Eu acho isso fantástico. Onde ele chegava, Deus derramava sobre ele a graça e ele tinha uma vida feliz, uma vida, sabe, ele era gentil, ele era muito bonito, né? Então ele era muito gentil e ele deveria ser uma pessoa extremamente agradável, encantadora. As pessoas gostavam de estar na companhia de José. Quando José vai para o cárcere, para a prisão, o dono do cárcere, né, o responsável pela prisão, ele se agrada de José ao ponto de colocar José como chefe dos carcereiros. Então, onde José chegava, ele gozava de uma qualidade de vida tal que ele não precisava que não tivesse grades na janela. Ele era livre. E eu falei do rouxinol para a esposa de Maiara. Porque eu me lembrei de um ditado que diz: o rouxinol é um dos cânticos mais belos, é o do rouxinol, né? Dos passarinhos, um dos cânticos que eu acho mais bonito é o do rouxinol. Eu lembro de um ditado que diz assim: independente de quão miserável seja a gaiola, o rouxinol sempre canta. Independente de quão miserável seja a condição da gaiola, o rouxinol sempre canta. E o seu canto é encantador, é perfeito. Essa liberdade que José aprendeu nos pés de seu pai a respeito do Senhor, porque eu imagino Jacó contando suas experiências para José, falando de sua visão da escada, dos anjos subindo e descendo, que tem aquele hino, né? Tem anjos voando nesse lugar, né? Ele viu aqueles anjos e se maravilhou. Provavelmente ele cresceu escutando José repetidas vezes falar da batalha com o anjo do Senhor, em que ele dizia: eu morro e não te largo se tu não me abençoares. E o anjo dizia: deixa-me partir, o sol já vai surgindo, deixa-me ir. Só te deixo ir se tu me abençoares. Esse eu vou te ferir, cara, deixa eu ir. Tu pode fazer o que quiser, mas eu só te largo se tu me abençoares. Porque Jacó entendeu na sua vida inteira de peregrinação,
na parte da família de sua mãe, quando ele teve que fugir de casa, por causa daquela história que todo mundo conhece, quem não conhece vai ler, vai conhecer, que ele surrupiou a bênção, além de já ter surrupiado a primogenitura, o privilégio da primogenitura, porque muitas pessoas confundem eu já vi gente pregando que ele surrupiou a bênção da primogenitura, entendam, ele surrupiou os privilégios da primogenitura, porque a bênção Jacó ainda não tinha dado. Concordam que Jacó ainda não tinha morrido? Exato. Obrigada, meu filho. Mas é porque é a mesma pessoa, né? Jacó é o filho. Obrigada, José. Então, na verdade, Jacó, ele não queria só a primogenitura que o irmão já tinha dado pelo prato de lentilha. Ele queria, junto com a primogenitura, a garantia de que Deus não o abandonaria pelo que ele tinha feito. E aí ele vai, rouba a bênção do irmão. Mas aí, já avançado de dias, já velho, ele entende isso e diz, não, agora eu quero a minha bênção. Eu vivi a vida inteira a partir da bênção que eu roubei. Eu quero a minha bênção. Eu prefiro morrer a seguir sem a minha bênção. Aquela bênção que ele queria do anjo era uma bênção de Deus por uma promessa exclusiva para ele. Ele deve ter contado essa história muitas vezes para José. José cresceu entendendo sobre bênção, sobre ficar firme, apesar das lutas, apesar dos perigos, apesar das adversidades, permanecer firme, como o pai permaneceu firme na presença de Deus, e a bênção viria para José, e a bênção veio. Ele não queria nem que os ossos ficassem na terra estranha, porque ele queria que a bênção se prolongasse até para a eternidade, no sentido de até o meu corpo será transformado quando meu Deus se revelar. Eu creio que se a gente olhar para trás, para as histórias dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, a gente consegue reter tantos ensinamentos para a nossa vida, porque são os testemunhos mais vivos que nós temos de coisas boas e de coisas ruins, mas são os testemunhos mais vivos que nós temos. Sejam generosos com seus ancestrais, com seus pais, com seus avós, com seus tios, com seus amigos, primos amigos, porque às vezes a gente tem um amigo mais chegado que um irmão. E retenham bem. Tenha temor de Deus para não praticar o mal, mas retenham bem. Passou pela geração de José, chegou a geração de Moisés. Moisés não teve o mesmo privilégio que José. Moisés não foi criado o tempo todo aos pés de sua mãe, porque sua mãe só pôde ficar com ele até desmamá-lo, né? A mãe colocou ele lá no cesto, colocou no rio, pediu a Deus que o preservasse, né? O poupasse, o guardasse, porque acreditava que Deus tinha propósito na vida dele. E depois ganhou foi um salário, né? Para cuidar dele. Mas a Bíblia não narra os detalhes desse período em que José se tornou rapaz, adulto, homem feito. Mas nós sabemos, pelo comportamento de Moisés, que ele terminou se deixando influenciar por demais pelos egípcios. Deve ter feito faculdade, né? Deve ter participado de muito culto pagão. Mesmo, talvez, ou não, conhecendo sua herança desde pequeno. Ou não sei se ela revelou depois com o passar dos anos. Não sei se ele tinha vergonha do seu passado. A Bíblia não narra. E a gente não pode ficar falando do que a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que, infelizmente, com o passar dos anos, lá já quarentão, ele olha para um lado, olha para o outro, e vendo que ninguém poderia testemunhar o crime, foi lá e matou o cara. Ou seja, decidiu fazer as coisas pelo sangue. Não pela graça, não pelo amor, não pelo poder de Deus, mas pelo poder do seu próprio braço.
não sei se vocês lembram quando eu falei que às vezes a gente se deixa também influenciar pelo meio ambiente, embora a gente deva ser influenciadores. Então, quer seja ouvindo a palavra de Deus de forma errada, porque tem muita gente por aí pregando mentira, pregando besteira, quer seja porque não vai para a igreja, quer seja porque fica que nem crente Raimundo, um pé na igreja e um no mundo, querendo agradar os dois senhores. Não sei lhes dizer se existe uma regra para o que acontece, mas o que acontece é que muitas pessoas preferem viver na superficialidade de Deus. Tipo, eu vou para a igreja todo domingo, eu já me batizei, eu participo da ceia. Estou fazendo minha obrigação. Não sei para que esses exageros. Tá lá no futebol, dá um grito que chega às paredes e treme. O vizinho também é um susto, compra aqueles foguetão. Mas se você der um glória a Deus mais alto na igreja, muitos irmãos, por não se comportarem da mesma forma, olham para você. Para que isso? Não precisa disso. Então, eu não sei se por influência, se por ensinamentos errados, mas uma coisa eu digo para vocês. A única coisa que é certa em todos esses casos é falta de intimidade com a palavra de Deus. Porque na intimidade com a palavra de Deus, às vezes não precisa nem de multidão para você derramar lágrimas, para você se aquebrantar, para você dar uma glória a Deus. Essa semana meu filho teve uma experiência dessa. Foi uma experiência linda. Tenho certeza que Deus falou poderosamente com João Pedro naquele momento. E ele estava lendo a Bíblia comigo. Inclusive, até assim, meio atribulado, né? Porque ele estava lendo e achando que aquele texto lá estava muito repetitivo. Não foi assim, João? Mas de repente a palavra saltou. As letras voaram como uma flecha, como uma espada afiada de 2 gumes. Oh, glória! Mais penetrante do que qualquer outra lâmina. Tão penetrante que consegue dividir juntas e medulas e fazer separação do que parece ser indivisível, que é o corpo, a alma e o espírito. Por isso que Moisés precisava passar agora mais 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Deus estava tirando o ranço. Deus estava limpando o vaso. Deus estava tirando as coisas que minavam essa intimidade com Deus. Pode ser uma besteira. Pode ser uma relação, um relacionamento. Pode ser um hábito. Pode ser um lugar. Mas quando Deus diz basta, você precisa estar com os seus olhos muito abertos, o seu coração muito disposto e as suas convicções muito aprofundadas na verdade, a palavra é a verdade, para dizer, eis-me aqui, Senhor, pois que seja do teu jeito. Porque agora a vida de Moisés tinha mudado radicalmente. Depois de mais de 40 anos, ele era um fugitivo, José. Ele era um fugitivo, ele havia matado um homem e havia sido descoberto. E ele corria risco de voltar e morrer, porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Se matou, era para morrer. Ainda mais que era um egípcio. E ele era descendente de um povo escravo. Mas ele já estava tão diferente. Ele já estava tão parecido com a herança dos seus ancestrais, segundo o coração de Deus e não segundo a intelectualidade, que quando ele viu aquela sarça ardente, quando ele ouviu Deus dizendo, tira as sandálias dos teus pés, porque eu estou aqui, Moisés, e o lugar se tornou santo. Tu está pisando num lugar santo. Ele vai. Mas eu sou pesado de língua, eu não sei mais nem argumentar, eu não sei nem o que dizer.
Ele argumenta, ele já está argumentando quando ele diz isso, né? Na verdade. Ele fica inseguro, ele fica... E aí Deus começa a dizer, não é pelo teu intelecto que eu estou te chamando. É pela disposição do teu coração. Não é pela tua força. Não é pelo o teu muito falar. É pelo teu se dispor a fazer exatamente o que eu mandar. Eu sei que você vai me obedecer. Porque eu já tirei todas as mazelas e só deixei o melhor. O melhor está em ti, Moisés. Eu sei que você vai conseguir. E a terceira coisa que eu queria compartilhar essa noite com vocês, já não é mais nem em José e nem em Moisés, mas em Josué. Josué, ele era um jovem muito intrépido, sabe? Muito impulsivo, embora fosse muito corajoso, sabe? Valente, muito macho, mas ele era muito impulsivo. E quando o povo tá lá chorando, ai, Moisés, Moisés, não tinha se passado o que ele considerava um tempo suficiente, ele começa a se enfadar. E Deus diz, espera aí, não é pra você reclamar não, deixa eles chorarem o luto deles. Quando eles terminarem de prantear, que é um direito deles, aí nós vamos embora. Eu estou esperando. Mas nesse mesmo diálogo, ou a partir desse diálogo, tem um momento com Josué que é um dos momentos bíblicos que mais mexem comigo, porque fala do meu chamado missionário. Que é lá no capítulo 1 de Josué, quando ele vai dizer para ele assim, Josué, eu serei contigo, Josué. Do mesmo jeito que eu fui com Abraão, do mesmo jeito que eu fui com Isaac, do mesmo jeito que eu fui com Jacó, do mesmo jeito que eu fui com José, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente medita na minha palavra. Cuida para você fazer exatamente tudo o que eu disser. E vai dar tudo certo. Você só tem que ser fiel para cumprir tudo o que eu colocar no seu coração. Seja forte e corajoso, Josué, porque eu te darei essa terra. Fui eu quem prometi. Eu cumpro minhas promessas. Então, assim, esse momento da vida de Josué, ele vem fechar essa nossa reflexão como uma chave de ouro. Porque a gente vai ver Josué fazendo coisas erradas, como alianças indevidas, né? Mas nós sabemos que isso aí tem a ver com a humanidade dele, com o fato dele ser de carne e osso igual a nós, e nem sempre ele está pronto para fazer 100%. Mas a gente também vai ver na vida de Josué, Deus sendo tão amoroso, tão compreensivo com essas falhas, que elas passam despercebidas, José. Se você olhar bem para tudo que Josué fez, às vezes eu sou muito ciumenta, né? Como professora de teologia em seminário, quando eu ia dar, por exemplo, os livros históricos, e eu falava em Josué em algum momento, eu dava assim umas puxadas de orelha na história. Olha como eu sou atrevida. Eu dava uma puxada de orelha na história. Porque eu dizia assim, as pessoas falam muito de Alexandre o Grande, porque ele conquistou o mundo daquela época, e blá blá blá, mas ele era um promíscuo, um bebarrão, fazia bacanais. Naquela época era muito comum os homens tratarem o sexo como os animais, então era um bocado de mulher, um bocado de homem, tudo junto, e ninguém sabia quem era de quem, era homem com homem, mulher com mulher, era uma esculhambação. E ele estava no meio. Tanto é que com 33 anos ele já não tinha mais nada para fazer, a história narra que ele acabou com a vida dele. De tanta farra, de tanta bebida, de tanta orgia. Dizem os historiadores. Mas quando eu olho para Josué, eu vejo o grande Josué. As pessoas falam tanto de Alexandre, pois eu falo de Josué. Porque Josué teve uma vida íntegra. Ele fez grandes conquistas.
Ele praticamente treinou aquele povo que não era um povo de batalhas. Né? Era um povo escravo. Eu sei que vocês estão pensando na geração que veio depois dos que saíram, que foi a geração que entrou. Mas eles saíram criança, não é assim? Então quem foi que ensinou eles a lutar? Quem foi que ensinou eles a lutar? Deus usou Caleb e Josué para ensinar aquele povo. Para ser referência, porque eles eram um povo medroso. Ao ponto de quando eles foram espiar a terra, quando voltaram, só Josué e só Caleb, só eles dois, deram uma boa narrativa do relatório, né? Não, eles são uma multidão mesmo, nós somos como insetos. Mas Deus não prometeu? Eu lá quero saber se nós somos pequenos, se tem gigante lá embaixo. Caleb, gente, Caleb era um ancião, entre aspas. E ele disse, mas rapaz, já tenho mais de 80, mas a minha força ainda é de quando eu era bem novinho. E Caleb herdou Hebron, e Hebron era a terra de gigantes, de homens de estatura alta e altamente perversos. Era o povo mais bravo que tinha na época. E Caleb quis aquele pedaço de terra e foi lá e conquistou. Então, assim, Josué foi o grande general. E a gente vê naquela grandeza do homem de guerra, o homem que olhou para trás e disse, espera aí, José pediu uma coisa para nós fazermos. Moisés se preocupou em honrar. Eu sou filho de José, de Moisés espiritual. Eu herdei, né? Eu aprendi as coisas de Deus aos pés de Moisés. Eu vou fazer. Eu não vou deixar passar, não. 400 anos de história. E aquele homem fez o que era certo. Não importa o tempo, não importa as gerações futuras, importa o que você deixa de herança. E eu quero concluir dizendo para você isso. Seja você uma boa herança para os seus filhos. Seja você uma boa herança para os seus netos. Como a minha família tanto me ensinou, que eu possa ensinar para vocês. Que eu seja uma boa mãe. E que vocês sejam bons filhos e façam melhor do que eu. José hoje é diácono da nossa igreja. E eu sempre dizia isso para José. Eu digo, José, você tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Porque você pediu de mim uma porção dobrada. Seja meu imitador, mas não fique nisso. Vá além. Vá além. Faça dobrado. Porque você pediu uma porção dobrada. Amém. Que essa palavra fique no coração de vocês. Tanta gente pediu oração. Tanta gente falando coisas boas aqui. Você também, Massalzinho, você é um servo amado de Deus. A Alves está com a gente, glória a Deus. Sua mãezinha, Milena. Isabela. Wagner. Olha aí, quanto tempo. O cheiro no coração de Wagner. Não sei se ele ainda está vendo, mas o cheiro é carinhoso, viu? Ele quer muito bem. Então, nós vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo. Pelas pessoas que já reagiram até aqui, que estão curtindo, que estão divulgando. O nosso discipulado tem como proposta estar ensinando as pessoas, a partir da palavra de Deus, a serem amigas de Deus, aproximando as pessoas umas das outras, trazendo à nossa memória aquilo que dá esperança, as nossas experiências, para que nós possamos contextualizar a Bíblia de uma forma que a palavra de Deus chegue perto de nós, e não só nós perto dela. E todos vocês estão nas nossas orações, viu? A família lá da Bethesda, eu estou com ela, com o rostinho dela no meu coração, o nome da filha dela, eu acho que é Denise. Depois eu vou olhar, mas eu vou orar pela filha dela, né? Quero orar pelos nossos filhos. Eu não sei o que aconteceu, que Paola não pôde vir, né? Vamos orar por Paola, por João Pedro. João Pedro está aqui. Por Paola, por Maria Luísa, por Manuel, por Luquinhas, né? Colocar diante de Deus todas as famílias aqui representadas através desse vídeo. E como o tema hoje foi muito a ver com as influências das famílias, que a nossa oração esteja focando a abençoar as nossas famílias nesse momento, né? Porque eu não vou orar sozinha, nós vamos orar todos juntos. Né? Querido Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra.
Porque muitas vezes a gente, por ela estar tão banalizada, como eu disse essa semana, muitas vezes a gente até esquece de quantas lágrimas, de quanto sangue foi derramado, de quantas vidas foram sacrificadas para que a tua palavra chegasse até nós. Às vezes, talvez pelo hábito que as pessoas têm de pagar num caixa e tirar o livro da prateleira, termina que as pessoas, em algum momento, não olham mais para a Bíblia como um livro santo, sagrado, perfeito, uma palavra infalível, que revela um Deus imutável, que nos ensina a respeito de um plano de salvação, de resgate tão perfeito, que, como foi dito por alguém do nosso grupo, aqui no grupo de oração do WhatsApp, que a maior declaração de amor já feita foi na cruz. Então, Senhor, que essa promessa maravilhosa, que se cumpriu na cruz do Calvário, que se cumpriu a partir da ressurreição de Jesus, porque Ele ressuscitou, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e que nós possamos reter o bem das pessoas, que nós possamos olhar para a nossa história e valorizarmos cada vida que passou por ela, que nós possamos tirar de nós aquilo que não agrada, aquilo que não convém, as más influências, que nós possamos trazer à tona os verdadeiros valores, porque os valores estão distorcidos. E tem pessoa que às vezes quer preservar uma amizade quando essa amizade não acrescenta nada a ela, porque não quer ficar fora da panelinha, do grupo. Mas, na verdade, mais importa estar no centro da tua vontade do que no meio dos ciclos e ciclos de pessoas. Mais vale um dia na tua presença, Adonai, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Para quem nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Pois que nós possamos compreender isso, de tal maneira que a nossa vida venha a ser impactada, santificada, renovada, transformada, glorificada, e que nem os nossos ossos fiquem numa terra que não seja a terra da tua promessa, porque nós queremos viver segundo a tua promessa. Pai, esconde em nosso coração a tua palavra, para nós não pecarmos contra ti, e nos ensina a sermos verdadeiramente como um farol que ilumina, como uma ponte sobre as águas, como diz o louvor, a fim de que nós agora devolvamos para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, para aqueles que fazem parte da nossa história, a maior de todas as bênçãos, que é uma vida da qual nós não temos do que nos envergonhar, e que vale a pena sermos mencionados depois, não como um Alexandre, que foi apenas um marco na história por causa dos seus feitos de guerra, mas como um Josué, que teve muitos feitos de guerra, mas que é lembrado pelo caráter, é lembrado pelos valores, é lembrado por causa da sua amizade contigo, Senhor. Essa é a nossa herança, que nós possamos deixar para as pessoas esse marco, e que se tivermos de ser lembrados, como disse Paulo, se algo há de que eu possa me orgulhar, que seja de Jesus. Se há em nós algo que mereça ser imitado, que seja o nosso amor por ti, Jesus, e o nosso prazer em te servir. É em nome de Jesus que eu ministro bênção em todos os lares, todos aqueles que pediram oração, por todos aqueles que estiveram conosco ou ainda estão ou estarão através desse recurso do Facebook. Nós ministramos a paz, a bênção do Senhor. Onde houver um missionário teu, que a tua graça, o teu consolo, a tua presença seja tal que eles possam vencer todas as adversidades e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. E todos olhem para ele e digam: verdadeiramente esse é um homem de Deus. É assim que eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém. Você conhece essa música, Clécia? Pois vamos encerrar louvando?
tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Todas as coisas cooperam Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, venha orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, Ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Nem sei como devo pedir, Espírito Santo, venha interceder por mim, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido. Que Deus abençoe a sua vida. Creia, Deus está recebendo a sua oração, viu? Deus está aí com você no seu lar. Ele tem planos na sua vida. Jesus ama você. Diga assim: papai, deixa eu conhecer esse teu amor cada vez mais de perto. Beijo no coração. Deus abençoe. Até sábado. Tchau. mas o meu Clamor está subindo.